Boa tarde, pessoal. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 7º ano. Iniciaremos a aula corrigindo a atividade que foi para casa, que começa na página 63, a quarta questão. Então, vamos lá. Leia atentamente cada informação e classifique-a como verdadeira ou falsa. Note que, às vezes, a diferença entre duas afirmações é apenas uma palavra. Então, vamos lá responder. Se m e n são números positivos, então o produto de m vezes n é necessariamente positivo. Então, se eu multiplico dois números positivos, menos ou mais com mais dá mais, 3 vezes 2, 6. O resultado é obrigatoriamente positivo. Então, resposta V aqui da letra A. Se m e n são números negativos, então o produto m vezes n é necessariamente negativo. Então, se eu multiplico dois números negativos, menos com menos dá mais. O resultado será positivo. Então, letra B, falsa. Letra C. Se m e n são números positivos, então o produto de m vezes n pode ser negativo. A gente viu aqui no item 1 que não, tá? Então, falso. Se m e n são números negativos, então o produto de m e n é necessariamente positivo. Se o produto é de dois números negativos, a resposta é positiva verdadeira. Letra E. Se m é um número positivo e n é um número negativo, o produto m vezes n é necessariamente positivo. Então, se a gente for multiplicar um positivo com um negativo, vai dar negativo. Então, falsa, letra E. Letra F. Se m é um número positivo e n é um número negativo, o produto é necessariamente negativo. A gente viu isso na letra anterior. Verdadeiro. Se m e n são números negativos, então o produto pode ser negativo. Na verdade, não pode ser negativo, ele necessariamente será negativo, será positivo, tá? Se os dois números são negativos, a resposta será positiva. Então, letra G, falsa. Se m e n são números negativos, então não é verdade que m vezes n é igual a n vezes m. M vezes n, n vezes m. Então, essas duas respostas são verdadeiras, tá? Então, aqui está dizendo que não é verdade. Então, questão falsa. Vamos à questão 5. A questão 5 é bem interessante, é uma pirâmide, onde a gente vai completar com os números que faltam. No item A, é preciso ter muita atenção para não se enganar com os sinais. Já no item B, é um pequeno desafio. Na pilha de números, a regra é esta: o produto dos dois números de baixo sempre dá o número de cima. Então, vamos completar. 2 vezes menos 3 é menos 6. Mais com menos dá menos, 2 vezes 3, 6. Agora, mais com menos dá menos, 3 vezes 1, 3. Mais com mais dá mais, 1 vezes 2, 2. Mais com mais dá mais, 2 vezes 1, 2. Menos com menos dá mais, 6 vezes 3, 18. Menos com mais dá menos, 3 vezes 2, 6. Mais com mais dá mais, 2 vezes 2, 4. Mais com menos dá menos, 18 vezes 6, 108. Menos com mais dá menos, 6 vezes 4, 24. E menos com menos dá mais, 108 vezes 24, 2.592. E aí, a gente finaliza a pirâmide e vamos à letra B. Em cada sequência a seguir, pretende-se passar de um termo ao seguinte, multiplicando-se sempre pelo mesmo número. Complete a primeira sequência e explique por que na segunda sequência esse objetivo é impossível. Então, aqui, observando a regularidade, a gente observa que está sendo multiplicado por 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Ó. 1 vezes 6 é 6, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216, 216 vezes 6, 1.296. Aqui não dá para fazer isso por quê? Ó? Vamos observar aqui a situação. Como aqui o resultado é negativo, aqui teria que ser positivo, positivo, negativo, positivo. Então, a alternância de sinais. E aqui seria positivo com positivo, então já não daria certo, tá certo? Então, se eu colocasse aqui um número positivo, quando fosse multiplicar de novo ele daria positivo e não negativo. Então, a justificativa seria a seguinte:
O multiplicador constante, que seria o número aqui de cima, pode ser positivo, negativo ou igual a zero. Se for positivo, uma vez que o primeiro termo da sequência é positivo, todos os demais teriam que ser positivos. Portanto, esse quinto termo não pode ser o número 256, tá? Se o multiplicador for negativo, se aqui o multiplicador for um número negativo, então o segundo seria negativo, o próximo positivo, o outro negativo, tá? E esse aqui não poderia ser menos 256, teria que ser positivo. E se aqui fosse zero, o multiplicador todos fosse zero, todas as respostas seriam zero. Então, conclusão, o objetivo pretendido é impossível. Vamos à questão 6. Meça os ângulos do triângulo ABC. Se duas medidas estiverem corretas, se suas medidas estiverem corretas, a soma delas deve dar 180, ou algum valor muito próximo desse. Verifique e depois assinale as medidas na próxima figura. Então, medindo aqui os ângulos. Esse primeiro ângulo aqui é 50 graus. Medindo o segundo aqui, 55 graus. E o próximo, 75 graus. Então, somando 50 mais 75 mais 55, 180 graus. Letra B. Desenhe um triângulo MNP, sabendo que o ângulo do vértice M mede 65 graus, o lado MN 54 milímetros, o lado MP 72 milímetros. Se sua construção estiver correta, o lado NP medirá 69 centímetros aproximadamente. Então, aqui primeiro começa-se pelo ângulo. Se faz a linha. Se encontra um ângulo aqui de 65 graus, como foi pedido, aqui 65 graus. E a partir desses dois ângulos, você vai medir os lados, ó. 54 milímetros. Depois, o próximo, 66 milímetros. Aliás, 72 milímetros esse. 72 milímetros. E esse último vai dar 69 milímetros, tá? Então, fazendo com a régua bem direitinho, vai dar tudo certo, tá? Começando sempre pelo ângulo de 65 graus. Agora, vamos à questão 7. A questão 7 é de cálculo mental. E se eu sei tabuada, eu consigo multiplicar com facilidade todas essas multiplicações aqui envolvendo decimais, ó. 7 vezes 8 é 56. Mas aqui eu tenho uma casa decimal, então a resposta é 5,6. 5 vezes 9 é 45. Mas se eu tenho uma casa depois da vírgula, a resposta é 4,5. 3 vezes 9 é 27. Mas aqui eu tenho uma casa decimal, duas casas decimais. Então, voltando do 27, fica 0,27 para ter duas casas decimais. 31 vezes 1 é 31. E aqui eu tenho uma casa decimal, a vírgula fica entre os dois números. 31 vezes 1 dá 31, mas eu tenho duas casas decimais. Então, eu volto aqui a vírgula 2 zeros, o resultado 0,31. Na divisão, não, aqui o próximo. 31 vezes 1 dá 31, agora aqui é milésimo. São três casas que voltam. 1, 2, 3. Então, fica 0,031, ou 31 milésimos. Na divisão, duas casas aqui, ó. 46 dividido por 2 é 23. Para duas casas, fica 0,23. Na divisão de casas iguais, eu elimino a vírgula e faço a divisão normal. 9 dividido por 3 dá 3. Se aqui tem uma casa com vírgula, então aqui eu vou colocar um zero, fica 70 dividido para 5, 14.
Quantidade de casas iguais, eu desprezo a vírgula. 125 dividido por 25 é 5. 1 dividido por 10, então aqui é 1/10. Casas iguais, 32 dividido por 64, 0,5. Então, com isso, a gente finaliza a questão 7. E no próximo vídeo, nós iniciaremos a aula de hoje, na página 66.